Oi, tudo bem? Essa daqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 3, o capítulo 4. Esse é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo. E para começar, capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim, Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei um a um de cada cidade e a dois de uma família, e eu vou levar vocês para Sião. Deus aqui está se mostrando então como aquele Criador, mas mais do que isso, aquele que quer estar tão próximo de nós como se fosse dentro de um relacionamento entre homem e mulher, no seguinte sentido, desse amor de doação de um para com o outro. Tanto que ele fala aqui então que ele, da forma que ele chama a vida de cada um, né, ele chama a se converter primeiramente e fala principalmente dos filhos rebeldes, né, e ele fala, diz o Senhor, pois eu vos desposei, ou seja, como então eu me juntei a vocês num relacionamento mais íntimo, mais profundo. Afinal de contas, o Senhor Deus é o nosso Criador, é algo muito maior do que um simples sentimento humano, é algo sobrenatural efetivamente. Tanto que em Oséias 2,19, nós vemos na palavra dizendo assim, eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e com paixão. Veja, quando nós vemos então essa dimensão do amor de Deus para conosco, é efetivamente um relacionamento íntimo, tanto que Jesus é o noivo da igreja e ele vai voltar. Naquele exemplo que ele fala das virgens que estavam esperando o seu noivo chegar então para o casamento e metade delas estava então preparada com um óleo extra para as lâmpadas, enquanto que outras não estavam, e no momento que elas foram inclusive buscar um óleo extra, foi quando o noivo chegou e entrou para o casamento com aquelas que estavam preparadas. Esse é um exemplo prático e simples para nós entendermos então que não sabemos a volta do Senhor Jesus. E não é questão somente da volta na glória, ou seja, ser arrebatados em Cristo Jesus, mas talvez sermos chamados para encontrar com Ele muito antes. Ou seja, dentro da relação da gente romper com a vida e passar para o outro lado efetivamente. Ou seja, saiu a senha, a gente embarca para finalizar o nosso tempo nessa terra, para começar o nosso tempo na eternidade. Por conta disso, nós devemos estar então sempre atentos, vigilantes. E Jeremias 3,22 vai dizer assim, voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti. Daí responde o povo, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Deus está alertando novamente dizendo, filhos, vocês estão sendo rebeldes, mas se vocês vierem para mim, eu sou a cura. Eu consigo curar essa rebeldia e transformar e ligar vocês à Trindade novamente nos dias de hoje, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está nos chamando a sair da nossa vida de rebeldia e nos voltarmos para Ele numa obediência e num amor, numa entrega verdadeira. Aqui nessa passagem, o povo aceita, sim, nós vamos viver então para ti. Só que nesse ponto aqui é interessante a gente perceber que a nossa entrega ela não pode ser uma entrega sentimental somente, deve ser realmente uma entrega racional, como Paulo falava da fé racional. É uma fé que eu já conheço o meu Deus, eu já me relaciono com o Senhor, eu já tenho intimidade, eu sei quem eu tenho crido e por conta disso, óbvio, então não vivo só por sentimento, porque os nossos sentimentos oscilam. Às vezes hoje nós estamos bem, então, Deus, eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor, mas amanhã se eu estiver triste, pronto, eu já esqueci Deus da minha vida. Mas a vida não pode ser assim, a nossa vida espiritual não pode ser assim. Na verdade, um relacionamento entre homem e mulher também não pode ser assim. Porque, senão, um dia você está querendo estar casado, no outro dia você não quer, e você, mais do que isso, vai dizer assim, bom, mas isso acontece sempre. Mas a questão não é o sentimento de querer ou não querer, mas é o fato de você persistir e dizer, pera, mas não é esse sentimento, é momentâneo. Eu não posso tomar decisões com base num impulso somente. Eu tenho que tomar decisões com base, obviamente, naquilo que eu já pensei, raciocinei e vi que como é importante eu assumir as responsabilidades, tanto pelas minhas escolhas quanto pelas minhas consequências das minhas escolhas. Diante dessa realidade, é óbvio que quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, Ele não está esperando que essa aliança seja quebrada. Por isso que não pode haver essa oscilação de sentimentos. E nesse caso, nós não escolhemos Deus por conta de um sentimento. Nós escolhemos Deus por relacionamento, ou seja, uma entrega muito maior do que somente, eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Não estou sentindo. Eu estou vivendo uma realidade que a palavra de Deus me fala
para justamente eu estabelecer esse relacionamento com o Senhor, para eu crescer no propósito que Deus tem para nós nessa terra. Por isso que Jeremias, capítulo 4, do 1 ao 2, diz assim, ó, se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, ó, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Perceba que nesse ponto é importante nós frisarmos que se você se afastar para longe da vista dos ídolos detestáveis e simplesmente se desviar então daquilo que não agrada a Deus. Nesse contexto, nós vemos a palavra então, ou seja, uma questão de consequência, todas as nações serão abençoadas. A nossa escolha de servir a Deus, ela vai muito além de somente a nossa vida. Nós vamos expandir essa verdade para as pessoas que vivem conosco, sejam familiares, sejam amigos. Por isso é tão importante assumir esse compromisso com Deus, porque ele não fica, a salvação nunca fica somente conosco. Ela vai sair de nós através de um testemunho de vida, através de um testemunho falado efetivamente. Mas claro que os atos, eles falam muito mais alto do que somente as palavras. Por isso que viver Cristo é uma atitude diária, é uma escolha diária e, claro, é uma renúncia da nossa vida também diária. Porque renunciamos a nós para que então o Senhor Jesus cresça nas nossas vidas e cada dia mais a gente possa então ser parecido com Ele pelo relacionamento que nós temos com Ele. É aquela questão assim de que quanto mais nós nos relacionamos com um grupo de pessoas ou com uma pessoa especificamente, mais nós nos parecemos com ela ou com eles e vice-versa também. Por isso, então, quando nós nos olhamos no espelho de uma maneira franca, nós precisamos perceber com quem nós estamos parecendo mais hoje em dia. O que nós estamos efetivamente refletindo da nossa vida. Se é algo que não nos agrada, que a gente percebe que não agrada, que não está correto, então ainda há vida, ainda respiramos. Então ainda há esperança de, a partir desse momento, escolhermos uma nova forma, então, de parecer. E, claro, Jesus é a nossa melhor referência. Não é à toa que Jeremias 4:22 diz assim, o meu povo é tolo. Eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Deixa eu só dar uma paradinha aqui nesse ponto. Veja, Deus está nos comparando a crianças. Por quê? Porque crianças realmente não têm controle sobre os seus sentimentos. Elas ainda não sabem lidar com essas questões mais psicológicas, inclusive. E por conta disso, claro, por não compreenderem a si mesmos, quanto mais compreender ao redor, elas não vão ser hábeis, né? Ou aptas, né? A praticar o bem na sua essência. Então, por isso que às vezes nós olhamos, olha como essa criança ali, de repente está mal educada ou está fazendo uma coisa errada. Sim, porque ela precisa, obviamente, que um adulto, uma pessoa, possa ir ali explicar o que deve ser feito. Bom, pelo menos isso deveria ser feito, deveria ser o papel de um adulto fazer. O problema é que, às vezes, não está acontecendo e daí, sim, isso aí vai gerar crianças e, claro, adultos depois muito problemáticos, inclusive. E ele continua nesse capítulo dizendo assim, ó, movidos por sentimentos e não por compromissos nessa situação. Claro, porque quando a gente se coloca nesse ponto aqui, a gente vê então que crianças, elas são, claro, impulsivas. Então, são sentimentos que movem essas crianças e por conta disso, claro, não existe um compromisso verdadeiro com Deus. É aquela ideia que a gente quer alívio imediato. É como assim, acendendo nesse caso aqui, né, como está narrando nesses dois capítulos, vela para todos os deuses possíveis. Quem atender primeiro, ó, tá valendo, não importa, acendo para todo mundo. Por isso que o povo, então, num primeiro momento, não, sim, Senhor, a gente vai seguir o Senhor. Mas daí Deus, na sequência, vem comparando a crianças, que é aquela ideia, nossa, parece que então estão querendo enganar Deus e Deus não vai perceber. Não funciona assim. Deus já conhece o começo, o meio e o fim. E por isso não adianta, Deus conhece a nós muito mais do que nós nos conhecemos, inclusive. Por isso é importante a gente sempre se apresentar ao Senhor realmente ali entregando, Senhor, eu sei que estou errado, então será que o Senhor pode me ajudar a me consertar? E o Senhor sempre está disposto a nos transformar, claro. Por isso que Isaías 42, do 8 ao 9, diz assim, ó, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Aqui, perceba assim, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Olhe só essa soma então do 8 e do 9 do capítulo 42 lá de Isaías.
ele declara da maneira mais simples, mais clara e mais objetiva que, primeiro, o Senhor não divide a glória dele com imagens, com ídolos. E ele vai falar ainda que todas as profecias antigas, elas já aconteceram. Vai conferir na Bíblia, você vai perceber isso. E mais, as novas, então o Senhor está anunciando justamente antes de acontecerem, para que a gente possa se proteger e não correr, obviamente, aquela situação de se colocar e sofrer por conta daquilo. Então o Senhor já está avisando, é como a volta de Jesus já está sendo avisada. É uma escolha nossa, seguir ou não seguir. Aí eu não quero, muito que bem, a escolha é sua, pode caminhar sozinho também. Agora, se eu tenho o auxílio de todo esse aparato do mundo espiritual, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito, por que eu não uso esse conjunto bélico de armas espirituais para lutar nessa guerra espiritual? Eu vou querer fazer isso na força do meu braço? Não vai funcionar, porque maldito o homem que confia na força do próprio braço. Por isso que Provérbios 1,7 vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, temer ao Senhor é o princípio de nós sermos sábios. Quem não faz isso não passa de insensatos e simplesmente estão jogando fora o ouro efetivamente que nós precisamos aqui nessa terra, que é sabedoria. Só que essa de sabedoria vai vir da disciplina de estarmos no Senhor e buscando sempre nos corrigir para atingirmos então a imagem de varão perfeito, varoa perfeita, que é o propósito do Espírito Santo estar conosco nessa terra para usar a nossa vida como templo dele. Por isso, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Continue lendo a Bíblia cada vez mais e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!